Senhor a todos que encontram nos assistindo. Um motivo de alegria poder estarmos aqui mais uma vez, fazendo uso da palavra de Deus para abençoar a tua vida e o teu lar. Estamos estudando o segundo trimestre de 2020, tendo como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estaremos hoje tendo a oportunidade de estarmos estudando a lição de número 9, que traz como tema o mistério da unidade revelada. Os nossos irmãos que não conseguiram adquirir a lição, o texto áureo ele se encontra Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 5, que nos diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Os irmãos poderão estar acompanhando a leitura bíblica em classe. Ela se encontra Efésios, capítulo de número 3, versículos 1 ao 13. Encontra-se aqui conosco, nos ajudando nessa gravação, o pastor Igor, que serve a Deus aqui na Regional Sarzedo, sendo pastor local da Congregação da Liberdade, o nosso irmão diácono Tiago, professor da Escola Bíblica ali na Congregação da Liberdade, e o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui da subsede Regional Sarzedo, nosso irmão Rodrigo. E mais uma vez eu agradeço por poder estar aqui nos ajudando nessa gravação. Aquilo que estava oculto desde antes da fundação do mundo, agora Deus, através de Cristo, revela esse mistério da unidade centralizada na pessoa bendita de Cristo, onde os judeus quanto os gentios passam a formar um novo povo, a igreja de Cristo. É acerca desse mistério da unidade que nós estaremos estudando agora. E de início, quero já perguntar ao nosso professor irmão Tiago, comentar o significado do conceito bíblico de mistério e acerca do seu desconhecimento. Também quero cumprimentar todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que vão nos assistir através desse vídeo também, com a paz do Senhor, que os irmãos possam ser edificados, com a palavra do Senhor nessa noite. É interessante, irmãos, vou comentar aqui o conceito bíblico de mistério. Essa palavra, ela vem do grego, mistério. É interessante que ela, no sentido português, ela tem um sentido diferente, Nós conhecemos ela no português com um sentido diferente. Em português, mas em grego, ela não tem o mesmo sentido que no português. Segredo para nós no português é algo, às vezes, enigmático, oculto, obscuro, até às vezes inexplicável, Mas no grego, ela não tem esse sentido, ela tem um sentido de algo que é um segredo que já foi revelado. Uma frase muito interessante do nosso irmão John Stott, ele diz assim, que no cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual, igual na época lá de Paulo mesmo, tinha uma seita que eram os gnósticos, Eles pregavam isso, que para a pessoa tinha que ter um conhecimento secreto, como se fosse uma pessoa que estava na elite. No cristianismo não tem isso. Todos nós podemos ter esse conhecimento, um conhecimento que outrora não tínhamos, mas foi revelado por Deus para Paulo. Então não existe, ao contrário desse mistério, os cristãos, as nossas verdades, embora seja além da nossa compreensão humana, mas elas foram reveladas por Deus mais abertamente. Mistério é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus. Então, os irmãos veem que muita gente desconhecia isso.
Só que não era uma coisa assim que podia falar assim, Deus não disse isso a ninguém. Se a gente olhar no próprio Velho Testamento, já tem profecias que, por exemplo, a questão de Abraão. A Bíblia fala que Abraão, né, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Isso já apontava, né, para essa unidade. Né? A Bíblia fala também que, né, a Cristo foi dado, né, a herança às nações. Né? Então o próprio Jesus, ele faz discípulos, ele fala, ide por todo mundo fazer discípulos a todas as nações. Então o que consiste esse mistério, né, para os irmãos entenderem? Esse mistério é o quê? Paulo chama esse mistério de o mistério de Cristo. Paulo declara que a natureza exata desse mistério, né, com ênfase e clareza no versículo 6, ó, ele fala aqui, ó, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, esse mistério é que Deus iria unir tanto judeus como gentios num corpo apenas, né? Ia quebrar essa divisão, né? Essa barreira, né? A salvação ela vem do judeu, né? O judeu que inicia isso, só que a salvação foi estendida também para os gentios. Então Deus, olha que mistério glorioso, Deus unir dois povos em um só, que é a igreja. Então esse mistério diz disso, né? O corpo, né, que eles são, os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, né? Participantes da promessa também de Cristo pelo Evangelho. Então esse mistério aqui, né, ele aponta para Cristo. Cristo, né, diz respeito, assim o mistério diz respeito a Cristo e a um único povo, judeu e gentil. Resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios, por meio da união de ambos com Cristo. E essa dupla união com Cristo e entre eles, a essência do mistério. Deus revela esse mistério a Paulo, aos santos apóstolos e profetas e aos seus santos. Agora, portanto, esse mistério é uma possessão comum da Igreja Universal. Então, aquilo que estava oculto, né, outrora, no passado, é revelado. E Paulo, irmãos, ele teve essa revelação, não é por uma pesquisa, né? O próprio Deus revelou a ele, revelou aos profetas e revelou também à sua igreja, como hoje nós estamos aprendendo aqui. Então, é uma bênção, né? O maior mistério, né, revelado por Deus é desvendado para nós através disso. E uma coisa interessante que eu quero pontuar com os irmãos aqui, os irmãos que vão acompanhar aí Efésios 3, no primeiro capítulo aqui, Paulo fala: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por que Paulo estava preso? Exatamente por causa dessa mensagem, né? Paulo ele foi preso por causa dessa mensagem. É por causa desse mistério que ele estava preso, né? Porque ele pregava isso em todo lugar. Ele pregava que a salvação não é apenas para os judeus, mas para os gentios também. Isso enfureceu os judeus, né? Os judeus muitas vezes eles pensavam que, às vezes poderia até olhar, né, pastor, como uma classe superior. Nós somos o povo querido de Deus. Mas Paulo fala: não, a salvação é também para o gentio, mas não é só para o judeu. Então isso aí enfureceu os gentios, né? Os judeus. Então Paulo, ele é preso em Jerusalém e ele vai chegar até Roma, né? Ele chega até Roma preso por causa dessa mensagem. Então por isso que ele inicia aqui o capítulo 3 falando: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro, né? Por pregar essa mensagem que não era só o judeu que ia ser salvo, os gentios também. E fato é que Paulo é considerado, né, o missionário, o apóstolo dos gentios, porque foi incumbido a ele levar essa mensagem, né, para alcançar esse povo que não era os judeus. Amém? Amém. Eu vou pontuar aqui também sobre o desconhecimento, né, do mistério. Aqui, ó, para compreender esse sentido, né, que esteve oculto, né, é preciso pôr em foco o advérbio como que aparece no texto, com valor circunstancial, noutros séculos, não foi manifestado. Interessante que a gente nota aqui, é exatamente isso que eu falei. Lá no Velho Testamento já tinha profecias que mostravam isso, né? Que o próprio Jesus ele comissiona os discípulos para ir para todas as nações e pregar essa palavra. Isso foi desvendado agora, né? Nós, pelo Espírito Santo, foi aberta essa visão, né? Que Deus ele veio salvar a todos, né? Nós pensamos assim, né? A nossa linha de interpretação é assim, que a salvação é para todos. Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente deve ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, né? Esse desconhecimento do mistério aqui, ó,
nos diz que foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção do que os gentios também participariam, né? Então, ou seja, muitos irmãos às vezes podem pensar assim: mas a pessoa pensa assim, mas a salvação não é para todos, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, que a salvação é só para algumas pessoas. Mas Deus, irmãos, lá no Velho Testamento, por exemplo, a Raabe era uma prostituta, né? Uma mulher que vivia lá, não era de Israel, né? Uma mulher que vivia à margem lá, às vezes, da sociedade. E Jesus alcançou ela. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Às vezes a pessoa pensa assim, mas será que Deus pode me salvar? Eu sendo um pecador tão miserável igual eu sou? Mas Deus pode alcançar. Deus mostrou isso, né? Através de Cristo, né? Há essa porta aberta. Às vezes você pode estar pensando assim, não, mas os meus pecados são muito grandes, não tem como eu me chegar a Deus. Você basta confiar, crer no Senhor Jesus, né? Porque isso foi revelado a nós, essa união, né? Entre gentios e judeus, numa igreja só, um povo só. E você pode fazer parte. Se você está fora dos caminhos de Deus, da presença de Deus, você pode entrar, né, nessa união também, né? Ser parte da família de Deus, a família que Cristo, né, comprou com o seu próprio sangue. Amém? Aleluia. Nós somos tão privilegiados que esse mistério que nós estamos estudando hoje, que dantes, no passado, não foi de uma forma tão clara revelado, hoje, através de Cristo, ele é de acesso a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E a finalidade continua sendo a mesma, conforme bem foi pontuado aqui pelo nosso irmão Tiago. Basta nos crer e aceitar esta oportunidade que é dada a todos, porque Deus continua com o mesmo objetivo pelo qual veio a revelar esse mistério agora na nova aliança. A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que isto é bom e agradável a Deus, ao qual deseja que todas as almas, todo homem, se converta e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, há mais de 2000 anos atrás, o mistério, através de Cristo, envolvendo a igreja, veio a ser uma oportunidade a todo aquele que crê. Então, que você possa tomar posse dessa oportunidade e aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus abençoe. Vamos prosseguir. Nosso irmão Rodrigo fala para nós do mistério dos profetas da Antiga Aliança e de que forma foi revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Meus irmãos que nos acompanham, aceite a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por todos os benefícios que Deus nos tem feito e pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui mais uma vez compartilhando um pouco da palavra do Senhor sobre o mistério e os profetas do Antigo Testamento. Os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam, como também fizeram menção das bênçãos prometidas aos gentios. Por exemplo, quando Deus chama o patriarca Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, por intermédio da chamada do patriarca Abraão, Deus revela a este homem, e Abraão recebe a revelação que da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio da família do patriarca Abraão. Já o profeta Isaías e o profeta Malaquias, eles registram
a inclusão dos gentios no projeto divino de Deus de salvar e libertar o gentio do jugo do diabo, do domínio do pecado. Isaías, falando sobre o servo sofredor, aproximadamente no século 7 a.C., ele disse assim, Isaías 49, verso de número 6, ele declara o seguinte: também te dei como luz para os gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. E o mesmo apóstolo Paulo, fazendo uso desse versículo, quando ele, em uma das suas viagens missionárias, ele também faz uso desse mesmo versículo que foi citado pelo profeta messiânico. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, o versículo 47 e o 48, diz assim: porque o Senhor assinou, determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, os escritores do Antigo Testamento, eles sabiam que Deus, em uma determinada ocasião, ele ia derribar a parede que separava, a parede religiosa, a parede social e a parede racial que dividia aquele povo dos judeus. Mas eles não entendiam e não compreendiam como isso iria acontecer, em que ocasião isso iria acontecer. Mas com o advento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, agora falando da parede, as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só, povo integrante de um mesmo corpo, a igreja. Aí o capítulo de número 2, no versículo de número 14, diz assim: porque ele, no livro de Efésios, que é o livro que nós estamos estudando, a epístola, porque ele é a nossa base, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então nós aprendemos em lições anteriores que a relação entre os judeus e os gentios não era uma relação amistosa. Eles viviam, o judeu tratava o povo gentil com desrespeito, com depreciação, porque o Senhor, ele veio para os judeus, mas com a rejeição do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abriu-se a porta para o povo gentílico também. Os escritores do Antigo Testamento souberam das promessas, mas não souberam como isso aconteceria. Ao fato de que Deus pretende que as bênçãos de Abraão e as promessas da salvação messiânica através da teocracia judaica incluísse os gentios, não estavam anteriormente ocultas. Elas foram claramente reveladas nos livros da lei, dos profetas e dos escritos. Salmos de número 18, o verso 49 diz assim: gloriar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores do teu nome. Salmo 117, verso 1: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai todos os povos. O que estava oculto nas antigas gerações e não havia sido previsto nem mesmo pelos profetas do Antigo Testamento era o seguinte: o plano de Deus para a redenção em Cristo Messias envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus e gentio. Nós já aprendemos isso, que dentro ali do templo existia uma área que era limitada ao acesso exclusivo do gentio.
e dos judeus. O gentio ele jamais poderia ter acesso àquele ambiente, mas quando Cristo se manifestou, quando esse mistério foi desvendado e aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento, essa barreira de separação, essa parede de inimizade, ela foi derribada. E Deus agora, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, Ele faz desses dois povos um único povo, um único homem. E isso quer dizer que agora a igreja de Deus, este é o mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo, mas que agora foi revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E o primeiro subtópico aqui do segundo tópico diz assim: revelado aos apóstolos e profetas. Paulo, quando ele começa a escrever o capítulo de número 3, ele salienta a condição que ele estava e por qual razão e qual era o motivo de Paulo, não sendo um malfeitor, não sendo um salteador, não sendo um homem perverso. Ele diz que ele estava aprisionado, que ele estava preso, e isso por amor dos gentios. Aí cabe-nos uma pergunta: quantos de nós estamos dispostos a perder a nossa liberdade por alguém? Quantos de nós estamos dispostos a perdermos a nossa liberdade em favor de um povo, em favor de uma nação que Paulo chegou a dizer que aquele povo, muitas vezes, por exemplo, agora me refiro à igreja de Coríntios, muitas vezes não o amava, mas Paulo sempre quis se desgastar. Ainda que ele não fosse amado, ainda que ele não fosse, aquele povo não fosse grato ao apóstolo Paulo, ele, de muito bom grado, eu me gastarei, me deixarei me gastar por suas vidas. E Paulo inicia o capítulo de número 3 dizendo que ele estava preso por causa do amor dos gentios. Paulo estava prisioneiro, na condição de preso, por benefício e pelos interesses do povo gentil. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ele era de fato um preso, ele estava algemado, mas a palavra do nosso Deus, ela não estava algemada, porque a palavra de Deus, ela tem curso livre. O homem, ele não consegue manter a palavra do nosso Deus. O homem, ele não consegue manter o evangelho preso nas cadeias. Ele não consegue prender essas palavras com algemas. Ele consegue até prender o apóstolo Paulo, ele consegue até prender o homem, mas a palavra do nosso Deus, ela tem curso livre, ela permanece acessível a todos os homens e a todas as pessoas que derem ouvido a esta palavra. Aí Paulo começa a dizer a condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Aí eu queria ler aqui para a nossa Gálatas, capítulo de número 1, que vai falar sobre a chamada do apóstolo Paulo, a doutrina do apóstolo Paulo e a comissão do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo de número 1, o versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo de número 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção, nem consultei carne e nem sangue. Então, tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, tudo aquilo que ele pregava,
ele recebeu da revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo se converteu a caminho de Damasco, ele ficou aproximadamente 3 anos e meio no deserto da Arábia, e foi ali naquele deserto que Deus o revelou o mistério. Tudo aquilo que ele ensinava e tudo aquilo que ele pregava, ele jamais consultou os apóstolos que antes dele já era apóstolo. Ele mesmo disse que ele não consultou nem carne nem sangue, mas tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele ensinava foi por revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse mistério que hoje está acessível a todos os homens, que nos é acessível, isso aí você não aprende numa sala de faculdade, isso aí você não aprende no colégio, isso aí só é através da revelação do Espírito Santo, através do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Isso é uma verdade absoluta. Quantas pessoas na sociedade aí, agora eu não me refiro ao meio evangélico, que lê a Bíblia, mas não tem revelação? Porque não lê a Bíblia tratando ela como a palavra de Deus, não lê a Bíblia tratando ela como sendo a boca de Deus. E para nós entendermos esse mistério, para nós entendermos isso aqui, nós precisamos ser revelados e conduzidos pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você só entende isso aqui por revelação divina, por revelação do Espírito Santo. Isso aqui nós não aprendemos na faculdade, isso aqui você não aprende em uma sala de aula, mas por revelação do Espírito Santo. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Aleluia. Agora nós, como igreja eleita, Paulo escrevendo aos Colossenses diz que esse mistério que outrora estava oculto dos séculos e as gerações, agora nós, a igreja, se manifestou essa revelação. Essa revelação é manifestada a todos os santos. Possamos valorizar esse privilégio que a nós foi revelado. Presbítero Igor, comenta para nós, com relação a esse segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento, em quem resulta o mistério oculto revelado e qual a magnitude desse mistério. A paz do Senhor a todos, aos nossos ouvintes, que Deus continue te abençoando, que estas palavras de ensinamento possam agregar conhecimento a você, a sua família, que Deus em Cristo possa continuar te abençoando, em nome de Jesus Cristo. Pastor Paulo, os demais pastores que aqui presentes, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Meus queridos, em termos gerais, resumindo tudo que foi falado até aqui neste momento, nós podemos concluir que o mistério revelado é a igreja. O mistério revelado, no qual Paulo está nesse trecho, nesse texto de Efésios, no capítulo 3, que nós estamos estudando nesse domingo, Paulo ele está falando da igreja. Paulo ele está falando deste povo que deu ouvido à voz de Deus, o mistério revelado, o mistério que estava oculto, e que agora, neste tempo oportuno, é revelado, é a igreja. É a união de povos, de línguas e nações. A união, a junção
povo judeu e dos gentios, do povo que deu crédito, do povo que se atendeu ao chamado, que deu ouvido à voz de Deus, que deu crédito a essa pregação. Lá em Isaías, fala: quem deu crédito à nossa pregação? Então, a todos quanto deu ouvido, ouviu esse chamado, o Senhor fez com que esse povo, que outrora estava distante, falando aqui em específico do povo gentio, porque lá no livro de Efésios, no capítulo 2, antes do assunto que nós estamos tratando aqui, Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, ele fala que o povo gentio, ele estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora ele vai falar assim no versículo 13: agora, porém, em Cristo Jesus, vós, que outrora estavas longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então agora nós não somos mais estranhos às coisas espirituais. Nós agora fazemos parte deste corpo místico, espiritual de Jesus Cristo, ao qual Jesus Cristo é o cabeça. Então esse mistério revelado, esse mistério que é revelado agora no tempo oportuno, é a igreja. É a igreja. Enquanto o mundo ele faz acepção de pessoas, faz distinção de pessoas, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, a Bíblia fala que Deus não faz distinção de pessoas. Deus ele não faz separação. Mas na realidade, o que Jesus veio foi nos trazer salvação, nos juntar novamente, nos dar acesso novamente a Deus e nos dar acesso uns com os outros. É uma união. É uma união vertical e horizontal. Vertical no sentido de Deus, o homem agora tendo acesso a Deus, e no sentido horizontal de nós sermos unidos, gregos, judeus, independente de classes sociais, independente de cor de pele, independente de classe social, agora em Cristo nós somos unidos. Este é o mistério revelado, a igreja. E essa revelação, ela começa em uma declaração de que Deus idealizou esse projeto. Esse propósito, esse projeto, ele é idealizado por Deus. Nós estudamos em lições passadas, Efésios, no capítulo 1, versículo 14, diz que nós fomos o quê? Versículo 4 diz: Deus nos elegeu antes, nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para sermos filhos por adoção por Jesus Cristo. Então, esse propósito, ele tem, este projeto, esse plano, esse ideal, ele tem início,
no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Muitas das vezes, irmão Paulo, muitas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento de Deus, a Bíblia fala que as coisas espirituais para o homem natural, para o homem carnal, para o homem que afastado de Deus, ele é estranho. Ele é estranho. Ele desconhece. É algo desconhecido para o homem. O espiritual é algo desconhecido para o homem. Então, muitas das vezes, por desconhecer o espiritual, por desconhecer a palavra do nosso Deus, muitas pessoas dizem que o plano da criação do homem, Deus ao criar o homem, Deus ele falhou, ou houve uma frustração no plano de Deus ao criar o homem. Mas não. Porque a Bíblia nos fala que lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 19 e 20, fala que: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Então, não há uma frustração de Deus. Os planos, os projetos de Deus, o que Deus idealizou para esse mistério que era oculto e agora, em tempo oportuno, é manifesto, foi um ideal de Deus. Deus sempre, foi tudo desde sempre, desde tempos eternos, Deus idealizou esse propósito de salvação da humanidade. E esse propósito, ele prossegue com a execução da obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele dá acesso ao homem ao Santo dos Santos, pois no mesmo momento em que Jesus morre, o véu que separava o homem do lugar santo para o lugar santíssimo, ele é rasgado de alto a baixo, abrindo acesso do homem a Deus, E esta obra de Cristo na cruz do Calvário, ela dá a criação de um novo povo. O comentarista das lições, ele diz de uma criação de uma nova humanidade, abre aspas, ele dá a criação de uma nova humanidade. Então nós somos regenerados, nascidos de novo em Cristo. Todo esse processo, pastores aqui presentes, ouvintes da palavra de Deus, era um mistério que o nosso irmão Rodrigo, o nosso irmão Tiago aqui falou, que me antecederam, falaram, era um mistério que estava oculto, mas que em tempo oportuno foi revelado em Jesus Cristo. Essa nova humanidade, como diz o comentarista, ela é a igreja, que é formado de judeus, de gregos, de gentios, se nós pegarmos hoje de africanos, de brasileiros, de americanos, de europeus, de asiáticos, de povos indígenas, de todos quanto receberam a Jesus Cristo como o único
e suficiente Salvador de suas vidas. Então, essa união de povos e a igreja, na multiforme sabedoria de Deus, ele dá essa incumbência à igreja, que é o mistério revelado, de anunciar esse mistério revelado a todas as nações. Deus, ele, na sua multiforme graça, na sua graça, ele dá essa dádiva à igreja, dá esse privilégio à igreja de anunciar. Então, o mistério revelado é a igreja. O mistério, vamos sintetizar tudo aqui. O mistério revelado é a igreja. Por vontade de Deus, antes da fundação do mundo. E a igreja, que é esta agência missionária, ela tem a incumbência de anunciar esse mistério aos demais povos, para que, como diz lá em Atos, o Senhor vá acrescentando à igreja aqueles a quem se havia de salvar, aqueles que eram salvos, que deram ouvidos à palavra de Deus. Então, a igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. E Cristo, ele é o cabeça deste corpo universal, que é a igreja de Cristo. Então, é este o mistério oculto revelado. Tudo convergindo em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Só recapitulando aqui o que os nossos irmãos falaram anteriormente. Os profetas, os do Antigo Testamento, eles foram dados a eles a conhecer esse mistério. Porém, eles não sabiam como isso aconteceria, como se daria isso. E agora, nessa dispersação da graça, nos é revelado. Esse mistério nos é revelado. Em Hebreus, no capítulo 11, fala que os heróis da fé, todos eles morreram na esperança de ver este mistério revelado. Todos eles morreram. Eles sabiam que iam acontecer, mas não sabiam como. Morreram nessa esperança. Agora, nos é revelado esse mistério em Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Então, comentando também aqui o tópico 3, a magnitude do mistério é algo muito grande. O comentarista ele diz que não tinha sido ventilado a possibilidade de formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos somos um e participantes da mesma promessa. E o comentarista ele vai dizer também que e a Bíblia também, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela teve um pouco de dificuldade, irmão Paulo, de assimilar isso. Tanto é que quando Jesus ele é assunto aos céus,
irmão Rodrigo, a igreja ela começou a pregar somente entre os judeus. O evangelho era pregado somente entre os judeus. Ao ponto de Pedro receber uma revelação. E fala: Pedro, opa, vai chegar alguém aí, homens vão chegar na sua porta, já estão na sua porta, e não temas ir com eles. Esses homens eram mandados por quem? Pelo centurião Cornélio. Acompanha eles, vá até a casa de Cornélio. Cornélio era gentio, era romano, não conhecia esse mistério. E Pedro vai até a sua casa. Chegando lá, Pedro o anuncia o mistério, faz a revelação deste mistério para Cornélio. E a palavra de Deus fala que enquanto Pedro estava pregando, foi-lhes o quê? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Abrindo assim, então, a outorga, de Deus para a pregação, confirmando aquele mandamento de Marcos 16, o ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as nações. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, alguns líderes da igreja primitiva ficaram reticentes a isso, mas Pedro se levanta, faz conhecer aos líderes da igreja primitiva o que havia acontecido, e só a partir daí que o evangelho é pregado aos gentios. E mais uma parte do mistério é revelado aos da igreja primitiva, que não somente os judeus, mas também todos aqueles que derem ouvidos à voz deste evangelho, esse mistério é revelado, e agora dá-se a oportunidade de fazerem parte dessa família de Deus, deste corpo universal de Cristo. Então é algo muito, é um privilégio muito grande para nós. É um privilégio muito grande que Deus nos dá pela sua graça. Amém, irmão Paulo? Nós entendemos que a igreja, ela é uma só, né? Ela é uma, podemos assim dizer. Quando se fala-se Igreja Assembleia de Deus, muitas das vezes nós, se não tivermos uma compreensão mais aguçada, nós julgamos, o direito da salvação ser somente a nós. Caímos como os israelitas, Eles até entendiam, não, a salvação vai chegar para os gentios. Mas essa revelação mais ampla de que os gentios estariam no mesmo patamar, na mesma posição, formando uma nova humanidade de judeus e gentios em Cristo, isso eles não aceitavam. Não. Aí nós vemos que hoje, na atualidade, essa revelação, essa multiforme sabedoria, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia que a nossa igreja Assembleia, ela é uma denominação, mas a igreja, ela é somente uma. Até alguma expressão foi tirada para não trazer uma confusão, a nós, pentecostais, a expressão que tinha do católica, A igreja, ela é católica. Em qual sentido? Original, ou seja, universal. A igreja é somente uma. Só que não nesse sentido católico, conforme o credo romano. Nós somos. O testemunho foi dado a quem? Essa revelação? Aos profetas, apóstolos. Então, através nessa nova aliança, veio a ser revelado
que isso que de antemão foi introduzido na antiga aliança, né, aos patriarcas, aos profetas, mas de uma forma meio obscura, em Cristo forma somente um pouco. E a Bíblia fala, Paulo nesse capítulo 3, fala essa multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, ou seja, não somente ao público nosso humano, mas até no reino celestial. As potestades, os principados, eles tomam conhecimento dessa revelação que estava meio obscurecida, podemos assim dizer. E multiforme é porque são várias formas. Aí nós, hoje, graças a Deus, nós entendemos, e algumas décadas atrás, nós defendíamos mesmo, não, salvação, uma boa parte, não, é só nós, um assembleiano, que até uma das características de uma heresia, de uma seita, é o exclusivismo. Quem somos nós para julgar? Mas essa multiforme sabedoria ela é revelada. Aí nós vemos tantos imersos nessa proposta da salvação em Cristo, com hábitos diferenciados, culturas diferenciadas, costumes diferenciados, mas é pertencente à igreja eleita. Então nós temos que ter esse entendimento mais amplo, para muitas das vezes nós não nos colocarmos no lugar do reto e justo juiz. A Bíblia nos fala que Deus não faz distinção de pessoas. E muitas das vezes, Paulo, irmãos ouvintes e aqui presentes, muitas das vezes nós caímos no mesmo erro do exclusivismo judaico, primitivo, arcaico, e caímos no mesmo erro de fazermos distinção de pessoa. A Bíblia nos fala que Deus não faz distinção de pessoa, mas nós, humanos, carnais, pecadores, fazemos distinção. Fazemos distinção de pessoas. Julgamos previamente, fazemos um julgamento prévio. E a Bíblia fala que nós não devemos julgar. Né? Nós não devemos julgar. Deus, na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria, Ele sim é juiz. Isso é tão profundo, é um texto que nós já comentamos em outras lições, mas eu quero novamente trazer à memória dos irmãos. Gálatas capítulo 3, versículos 27 ao 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, glórias a Deus. Na cruz, a igreja foi fundada. No Pentecoste, inaugurou. E através dos apóstolos e profetas, foi transmitida essa revelação. E agora cabe nós, igreja eleita, pertencente a essa revelação, darmos continuidade àquilo que Cristo começou a fazer. Que Deus nos abençoe. Caminhando para o final, o tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Irmão Tiago, nos comente acerca dessas riquezas insondáveis de Cristo. Amém. É interessante, irmãos, aqui, o próprio tópico aqui fala, né, o mistério pré-estabelecido por Deus. Aquilo que o pastor Igor falou, Deus ele não foi surpreendido, né, com o pecado do homem. A Bíblia fala que Deus, o Cordeiro, foi morto, né, antes da fundação do mundo. Já estava tudo no coração de Deus. Paulo ele considerava tão importante isso, o Evangelho, que ele no capítulo 3 aqui de Efésios, no versículo 8, ele fala: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então Paulo considerava, né, essa missão, o Evangelho, como riquezas insondáveis. O que seriam essas riquezas insondáveis? Né? Primeiro aqui, a ressurreição da morte do pecado, libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo,
entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais, a nossa reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros, o fim da hostilidade, a derrubada do muro da inimizade, o ingresso, na família de Deus, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Tudo isso aqui enquadra como as riquezas insondáveis de Deus, de Cristo. E nós, temos essa missão de pregar o Evangelho, pregar essa palavra, que o Evangelho aqui na língua original é boas novas, boa notícia. Você dizer a uma pessoa que às vezes está perdida, como foi lido aqui, sem Deus no mundo, dizer que há esperança, há salvação, e aqui isso que a gente está falando aqui, eu creio que o objetivo principal aqui dessa reunião é a gente proclamar essa mensagem libertadora, que pode libertar as pessoas do jugo, do diabo, do pecado. E Paulo, ele considerava tão importante isso, que Paulo, como o nosso irmão Rodrigo diz aqui, ele gastou todas as suas energias, todas as suas forças nessa mensagem, nessa pregação que muda as pessoas. É interessante que a gente no mundo, a gente tem muita coisa que serve como paliativo. Você tem as autoridades, você tem as leis, muita coisa, mas isso aí não é suficiente para mudar as pessoas. Existe uma única mensagem, que pode mudar o homem. E é exatamente isso, são essas riquezas insondáveis de Cristo, que podem mudar a mente, o coração da pessoa. O próprio apóstolo Paulo, outrora ele era um homem que era fariseu, defendia muita lei, ele seguia muito a sua mente. Um dia ele encontrou com Jesus, a gente vê que ele mudou completamente. Então o Evangelho, essas riquezas de Cristo, a reconciliação com Deus, ela muda não somente o exterior, ela muda o interior da pessoa, uma nova mente, nova afeição. Então, essa mensagem, meus amados, às vezes o meu querido irmão, a irmã que vai ouvir, às vezes uma pessoa que nem professa essa fé em Jesus, essa mensagem é uma mensagem de esperança para você, que às vezes você já tentou tantas coisas, tantos meios, já foi em tantos locais, bateu em tantas portas, e às vezes você não encontra essa paz, essa riqueza que tem em Cristo. Mas quero dizer para você, como nós estamos falando aqui sobre o alcance desse Evangelho, que a salvação é para você. Você pode ser alcançado, você pode ser salvo, você pode ser reconciliado com Deus, você pode ser liberto, às vezes de um vício que te escraviza há anos, às vezes uma bebida, às vezes um cigarro, até a própria droga. Paulo aqui, ele pregou essa mensagem com todas as suas forças, porque ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para mudar, para libertar. Aqui falou também que uma das coisas que é a riqueza é a libertação da escravidão, da carne, do mundo e do diabo. O nosso irmão Martinho Lutero, ele falou uma frase muito interessante, que o homem já nasce escravo. O homem sem Deus, ele já é um escravo. Ele é escravo do pecado, das suas vontades, mas em Jesus Cristo, você pode ter essa liberdade. Se você for um escravo de Cristo, você será livre. A Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, essas riquezas insondáveis, estuda isso aqui que foi dito, a ressurreição da morte do pecado, a libertação da escravidão, e aqui falou o final, aqui, muito mais importante, essa herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. A gente vive um mundo hoje tão conturbado, essa questão da pandemia, muita gente aflito, às vezes sofrendo, às vezes até depressivo por estar dentro de casa, às vezes preso, Irmãos, existe um céu. A Bíblia fala, que existe esse lugar de paz, esse lugar lindo, um lugar que não vai ter mais sofrimento. Então, que é uma riqueza maior do que essa, que Cristo nos oferece no novo céu e na nova terra. Você ser uma pessoa crente em Jesus, que quando você partir dessa vida, você vai ter uma herança gloriosa, um lugar que você não vai ter mais dor, nem sofrimento. Isso é a maior riqueza que pode ter, você está para sempre com Deus. Paulo, ele tinha essa esperança tão viva no seu coração. Tem uma passagem lá que ele fala assim, que ele estava apertado dos dois lados, que por um lado ele queria estar com os irmãos, que ele seria o último dos irmãos, mas ele queria por outro lado estar com Cristo, porque ele fala assim, porque isso é ainda melhor. Então, assim, o cristão, a pessoa que tem essa paz, que foi reconciliado com Deus, a morte não assusta ele quer estar com Cristo, porque é um lugar de puro gozo, alegria. Então, você que me ouve, às vezes você não desfruta dessa paz, saiba que Deus pode te dar essa paz, Isso é algo, irmãos, que só o Espírito Santo, como foi muito bem pontuado aqui pelo nosso irmão Rodrigo, isso aqui é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer, Por isso que a oração ela é muito importante no evangelismo. Por quê?
Porque não é nós que vamos convencer pelo nosso intelecto, pela nossa eloquência. Isso não faz a mensagem ser eficiente. O que faz é o quê? É o poder de Deus. Por isso que Paulo falava, né? O Evangelho não consiste apenas em palavras, mas em poder. Paulo, ele pregava, ele tinha um conhecimento, ele era um poliglota, falava bem, tinha conhecimento, ele falava assim, não, o Evangelho é o poder de Deus. Então, o Evangelho pode mudar você, o Espírito Santo, aí onde você está na sua casa, ele pode abrir sua mente, abrir seu entendimento, você entender essa mensagem aqui, ó, essa gloriosa mensagem, que pode mudar a sua vida, para todo sempre, né? Então, essa mensagem, irmãos, é o poder de Deus, o Evangelho, ele é o poder de Deus, tanto para a salvação do grego, né, do gentil, do brasileiro, do africano. Essa mensagem ela tem um alcance imenso, ela é o poder de Deus para transformar. Então nós devemos sempre proclamar. É isso que nós estamos fazendo aqui, anunciar essa boa notícia para você, que em Jesus Cristo você pode ter os seus pecados perdoados, o seu coração purificado, você pode desfrutar de paz com Deus. Tudo isso está de graça para você. A gente vive num mundo, né, que tudo é pago. Você paga para nascer, paga para morrer, mas a salvação ela é de graça. Ela custou, né, um alto preço, mas esse preço não foi nós que pagamos. Jesus pagou por nós, por mim, por nós, por você. Então você possa tomar posse, né, dessa grande bênção que é a salvação em Cristo Jesus, nos revelada através do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar a todos em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Caminhando para o final, subtópico 2, esse terceiro tópico, nos comenta, irmão Rodrigo, qual o significado do eterno propósito em Cristo? Pois bem, meus irmãos, o eterno propósito em Cristo, porque o nosso Deus, ele é eterno, como já foi dito aqui. Ele é o Pai da eternidade. Antes que a terra nascesse, antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então esse propósito de salvar o pecador, esse propósito de fazer do povo gentil e o povo judeu um só povo, que é a igreja do Senhor, que é a igreja que nós pertencemos, esse propósito ele é eterno, ele nasceu no coração do Senhor, antes mesmo de Adão e Eva pecar. Deus já tinha planejado, porque Deus, quando Adão e Eva pecou, ele, como já foi muito bem dito aqui pelos nossos irmãos, Deus ele não foi frustrado, Deus ele não foi pego de surpresa, porque ele sabia que Adão e Eva iriam pecar, mas o Cordeiro de Deus ele já estava imaculado antes da fundação do mundo. Na eternidade passada, antes de Adão e Eva pecar, Deus planejou a redenção dos pecadores por meio de Jesus Cristo. O dicionário Wycliffe define a palavra salvação da seguinte maneira: que salvação consiste na obra completa de Deus em trazer o homem do estado de pecado para o estado de glória. Isso através de Jesus Cristo, o Deus homem. O que eu quero dizer com isso? Que salvação, esse propósito eterno, ele se origina em Deus, mas a pessoa só é salva por intermédio da confissão, por intermédio de crer no sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só somos salvos por intermédio ou por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo ele diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ele é o único capaz de reconciliar o homem consigo. Quando o homem peca, quando o homem pecou, Jesus foi necessário vir este homem, aí o Senhor coloca a sua mão sobre o ombro do nosso Deus, e também coloca a sua outra mão sobre o ombro do homem que pecou, que desobedeceu as orientações de Deus. Então só através de Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos. Então, quando o homem pecou, quando ele deu ouvido àquela serpente que foi instrumentalizada
por Satanás, Deus ele não foi pego desapercebido. Deus estava ciente, porque Deus sempre esteve e está no controle de todas as coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que Deus ele está assentado na sala do controle do universo. Ele tem o controle de todas as coisas, nada foge ao controle do nosso Deus. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Então esse propósito, ele não nasceu quando Adão e Eva pecou. Esse propósito, ele é eterno. Antes do mundo existir, Deus já existia esse propósito no coração de Deus de salvar o povo gentil. E fazendo uso do texto que já foi lido aqui nesta noite pelos nossos irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 19 diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então esse propósito de Deus de salvar e de redimir o homem, a humanidade, a sociedade já estava no coração do nosso Deus antes mesmo de criar todas as coisas. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo capítulo 1 da sua segunda epístola, no versículo de número 9, ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então nosso Deus é eterno. Nosso Deus ele ainda permanece e sempre vai permanecer no controle de todas as coisas. Deus sempre esteve no controle da sua criação, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que eu quero afirmar aqui que o homem ele só é salvo por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito é eterno em Cristo Jesus. O propósito eterno não foi estabelecido em Maria, também não foi estabelecido nem em Paulo, nem em Pedro, em nenhum dos outros apóstolos, mas o propósito eterno foi estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por intermédio do sacrifício de Jesus, é por intermédio da morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós fomos reconciliados com Deus. Deus estava no controle e governa as eras e toda a sua continuidade e conteúdo. Em outras palavras, Deus não deixou a humanidade exposta à sua própria sorte, mas providenciou um plano de redenção para todos os pecadores. Como já foi dito aqui nessa noite, a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos os homens, independente da sua etnia, independente do seu tom de pele, a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para redimir todos os pecadores, até o último homem que vai nascer nessa terra. O sacrifício e o sangue de Jesus Cristo é capaz de redimir a todos, independente da sua etnia, independente da sua condição econômica. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos redimir e para nos reconciliar com Deus. Isso só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Aleluia. E aí a importância nós, como igreja eleita, a termos uma voz ativa, ainda mais nesse período que nós estamos atravessando, de cumprirmos o nosso papel como igreja e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, pois a vontade de Deus é que nenhuma alma se perda, mas que todos cheguem a esse pleno conhecimento da verdade, essa revelação tão sublime. Finalizando, pastor Uri, comenta para nós qual a lição poderemos aprender quanto ao plano divinamente pré-estabelecido. Pastor Paulo, o plano
que nós podemos aprender com isso é que, primeiramente, que o plano salvífico, o plano divino, ele não surgiu com o advento do pecado. O plano divino, ele surge em Deus, ele é desde épocas de tempos eternos, e desses tempos eternos, eles são antes da criação do mundo, como nós já citamos aqui vários textos que falam que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus na sua onisciência, né, que é Deus, ele conhecendo, sabendo, tendo ciência de todas as coisas. Então esse plano, Deus, ele não é pego, como o nosso irmão Rodrigo falou, ele não é pego de surpresa com o advento do pecado de Adão. Ao contrário, ele esteve sempre ciente de que o homem iria pecar. E essa verdade, ela nos demonstra uma coisa, que Deus, ele está no controle de tudo. E outra verdade que nós podemos absorver disso, é que todos os eventos da história, Deus tem ciência e Deus está no controle. Deus tem ciência e está no controle. Todas as guerras, todas as atrocidades que aconteceram no mundo, Deus conhece e Deus está no controle. O mundo parece, muitas das vezes nós podemos, e já ouvimos falar pessoas falando que o mundo está no caos, onde que está Deus, que não intervém, que não age com relação a tantas atrocidades que acontecem no mundo. Como o nosso irmão Rodrigo falou, Deus está sentado no alto e sublime trono e observando tudo, e no controle de tudo, e no momento certo, Deus irá intervir na história, como ele interviu no advento do Messias, no advento de Cristo, nos trazendo salvação através de Jesus Cristo. Com certeza também, num tempo oportuno, ele vai agir novamente na história da humanidade. Deus está no controle de tudo. Deus, ele está no controle da nossa vida. Deus está no controle do universo. Esse universo que para nós é infinito, em que as medidas são feitas pelos anos-luz, né, de uma estrela para outra, tantos anos-luz de tempo ou de distância. Esse universo para nós é um infinito. Esse universo, ele está na palma das mãos de Deus. Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele está no comando de tudo. Ele é soberano e controla todas as eras, todos os tempos e todas as circunstâncias. Deus, ele tem o seu este eterno propósito, no tempo previamente determinado. O mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, meu querido, ele está no controle de tudo. E você, meu querido ouvinte que está nos assistindo neste momento, saiba que Deus está no controle. A sua vida pode estar um caos, você pode estar passando por momentos difíceis, você pode estar passando por momentos em que você muitas das vezes até questiona aonde que está a solução, ou aonde que está Deus que não intervém no problema que você está passando. Saiba, meu querido, que Deus está no controle, Ele está no barco. Uma vez uns discípulos estavam numa embarcação, só para finalizar a nossa participação aqui. Uma vez os discípulos estavam numa embarcação
e de repente surgiu em alto mar uma tempestade de vento, em que o mar ficou furioso, havia uma tribulação muito grande, e os discípulos, homens experientes em navegação, homens experientes, eram pescadores, eram homens que tinham experiência no mar. Não era a primeira vez que eles estavam passando por uma tempestade, mas de repente eles passaram por uma tempestade e pensando que o barco ia a pique, que o barco iria afundar. Mas aí um deles se lembrou: Jesus está no barco, vamos chamar o mestre. E Jesus se levantou, se colocou na polpa ou na proa do barco e diz: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E aqueles discípulos questionaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está no controle da sua vida, que está no controle da minha vida e que está no controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glórias a Deus. Assunto, estudar a palavra de Deus é muito bom. Pena que não são todos que valorizam, este momento. Mas você que tem nos acompanhado, tem nos participado dessas gravações, eu creio que está sendo mais um trimestre muito enriquecedor para a sua vida. Conforme foi bem pontuado, existem momentos da vida que às vezes nos vêm, muitas das vezes, questionamentos. E aí é o momento de nós estarmos sólidos, firmados nessa palavra, para que a incredulidade não venha tomar conta do nosso coração. Diante de todo o que tem acontecido, o que vai acontecer, pois nós temos essa revelação que é a palavra de Deus, que já nos revelou o que ocorreu no passado e já nos mostra o que vai acontecer no presente. Fiquemos firmados nas promessas de Deus. O escritor Epístola aos Hebreus diz que ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Como já foi dito aqui, Deus, Ele governa, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. Quero agradecer aqui todos os senhores que estiveram conosco mais uma vez, nos auxiliando nessa gravação. E deixo a vocês que nos assistem, se Deus assim nos permitindo, próximo domingo estaremos estudando a lição número 10, já estamos caminhando para o final deste trimestre, lição número 10, que traz o tema a intercessão pelos Efésios. Vamos aprender mais um pouco acerca desse segundo clamor que o apóstolo Paulo fez à igreja ali em Éfeso, que podemos extrair lições que venham nos edificar. Que Deus em Cristo abençoe. A paz do Senhor a todos.